O ar não era mais ar. Era uma navalha microscópica que raspava os pulmões de Elias a cada tentativa dolorosa de respirar. Aos 80 anos, a vida já havia ensinado ao velho Elias a paciência e a resistência. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para a hostilidade pura daquele ambiente. A paisagem não era apenas branca, era o abismo da brancura, um vazio onde o silêncio era tão denso que parecia esmagar os tímpanos. E no centro desse inferno gelado, ele estava. Elias estava congelando a inacreditáveis 71 graus Celsius negativos. O número, 71 Muris, não era apenas uma estatística meteorológica. Era uma sentença de morte imediata, um limite físico que a natureza impôs à sobrevivência humana. Em tais temperaturas, a exposição da pele significava queimadura de gelo em menos de 30 segundos. E a inalação do ar sem proteção adequada danificava o tecido pulmonar de forma irreversível. Elias, um homem que conhecia os truques do inverno da tundra como a palma da sua mão enrugada, estava prestes a perder a aposta final contra o clima. Seus dedos, mesmo envoltos em luvas de lã de carneiro e sobreluvas de couro, já haviam perdido a sensibilidade há horas. Ele os movia inutilmente, tentando gerar algum atrito, alguma faísca de calor, mas era como tentar acender fogo usando gelo. O frio tinha uma voracidade insaciável, penetrando as camadas de roupas térmicas, a pele, os músculos, até começar a extrair o calor diretamente da medula óssea. Elias sabia que estava na fase terminal, a sonolência traiçoeira, a doce promessa de descanso que a hipotermia oferece antes de desligar o sistema. Ele estava se despedindo silenciosamente, fechando os olhos sob o capuz apertado, quando sentiu o tremor quente e urgente ao seu lado. Koda. Koda era mais do que um cão. Era o último laço de Elias com este mundo. Um mestiço robusto de malamute e husky, com uma pelagem densa de lobo prateado, Koda era o calor em forma física. A única razão pela qual Elias havia conseguido estender sua vida por mais algumas horas, depois que o snowmobile parou, quebrado e irrecuperável, a 3 dias de caminhada da cabana mais próxima. O que Koda fez naqueles momentos críticos, enquanto a morte acariciava o rosto de Elias, transcende qualquer entendimento racional de instinto animal. É um ato de amor e sacrifício que você precisa ouvir para acreditar. Uma história que redefine a fronteira tênue entre a sobrevivência e a lealdade incondicional, e que vai te fazer, inevitavelmente, chorar. Elias e Koda viviam em um isolamento escolhido, nos confins do Alasca interior, onde a civilização era apenas uma memória distante e os invernos eram lendas contadas em sussurros. A esposa de Elias se fora há 10 anos, e a promessa que ele fez a ela, de nunca deixar a terra que amavam, o mantinha lá. Koda havia sido um presente, um filhote que cresceu para ser a sombra e o guardião do velho. O problema começou com um ruído seco. Eles estavam voltando de uma expedição de rotina para verificar as armadilhas, uma viagem que deveria durar apenas algumas horas. O snowmobile, um modelo antigo mas confiável, tossiu e morreu. Elias tentou consertá-lo, suas mãos envelhecidas e lentas lutando contra a graxa congelada e as porcas de metal que queimavam ao toque. Em temperaturas normais de inverno, seria um inconveniente. A 70 Murici era uma condenação. Ele conseguiu erguer o pequeno abrigo de emergência, uma lona fina e alguns isolantes de folha de alumínio. Koda se aninhou imediatamente, usando seu corpo como um radiador natural. Mas, a 73 Murisra, o calor do corpo, mesmo o de um cão robusto, dissipa-se rapidamente. Elias sabia que tinham no máximo 12 horas, antes que a fonte de combustível de seu aquecedor portátil acabasse, e que as temperaturas internas do abrigo atingissem o ponto de congelamento mortal. O aquecedor parou 3 horas atrás. A tensão aumentava a cada inspiração. Elias tentou manter a mente ocupada, pensando nos velhos tempos, nas risadas, no cheiro de café na cabana.
Mas o frio era um tirano insistente, que exigia toda a sua atenção. Ele começou a tremer incontrolavelmente, um espasmo violento que consumia as últimas reservas de energia. Koda, ele sussurrou, a voz fina e fraca. Meu bom garoto. Acabou. Koda não respondeu com um latido ou um ganido habitual. O cão estava estranho. Ele estava agitado, cavando inutilmente o chão nevado dentro do abrigo improvisado. Seu focinho estava levantado, cheirando o ar congelado com uma intensidade febril. Elias notou que o cão não estava tremendo. Sua energia estava canalizada em uma determinação quase humana. Elias tentou alcançar a bolsa de emergência para pegar o último pedaço de chocolate de alto teor calórico que guardava. Mas seus braços pareciam pesar toneladas. Sua visão ficou turva. O branco da neve e o cinza do céu começaram a se misturar em uma névoa apaziguadora. Era a hipoxemia cerebral avançando. A mente sendo gentilmente induzida a um sono eterno. Vá, Koda. Ele conseguiu sibilar. Vá para casa. Você consegue encontrar o caminho. Ele estava oferecendo ao seu companheiro a única chance de sobrevivência. O cão poderia correr. Ele era rápido e tinha o instinto de orientação mais aguçado que Elias já vira. Mas Koda permaneceu. O cão parou de cavar. Ele se moveu, não para se aninhar mais perto dos pés de Elias, o que seria o instinto natural de preservação de calor, mas para a abertura do abrigo. O vento uivava lá fora com a ferocidade de 1000 lobos, carregando cristais de gelo que chicoteavam a lona. Koda farejou o vento, soltou um lamento baixo, profundo e de partir o coração, e então fez algo impensável. Ele se afastou de Elias. O velho sentiu um pânico gelado que não tinha nada a ver com a temperatura externa. Sua única fonte de calor, sua única companhia, estava partindo. O coração de Elias se quebrou em seu peito congelado. Ele tinha tentado salvá-lo, mas Koda estava optando pela liberdade, pela sobrevivência individual. Era doloroso, mas compreensível. Elias chorou. Lágrimas que congelaram quase instantaneamente nas suas bochechas. Ele fechou os olhos, aceitando o fim. O frio agora era quase confortável. A dor aguda havia desaparecido, substituída por um amortecimento total. Ele pensou em sua esposa, no calor de uma lareira, e se preparou para a escuridão. Mas então, ele sentiu o toque. Não era o toque suave e quente que Koda costumava dar com o focinho. Era um peso maciço, súbito e desesperado, pressionando contra seu peito e seu pescoço. Elias tentou abrir os olhos, e o que viu o fez cambalear de volta da beira da inconsciência. Koda havia retornado. O cão havia se posicionado de forma estratégica, cobrindo o rosto de Elias, a parte mais vulnerável à respiração do ar ultracongelado, com a parte traseira de seu corpo e sua cauda espessa. E não era só isso. Koda não estava apenas aninhado. Ele estava encaixado. Ele usou seu corpo como uma cunha viva, empurrando as costas de Elias contra a lona fria e se curvando sobre ele, criando um arco de proteção com sua coluna vertebral. Naquele microespaço que Koda acabara de criar, a temperatura subiu talvez 5 ou 10 graus, o suficiente para ser a diferença entre a morte iminente e uma sobrevida desesperada. A respiração do cão, quente e úmida, circulava ao redor da cabeça de Elias. O velho percebeu o sacrifício. Para proteger a cabeça e o tronco de Elias, Koda expôs vastas áreas de sua própria pelagem, especialmente suas patas e orelhas, ao contato direto e violento com o ar de 70 pounds e Cristo. O cão estava se tornando um escudo de carne, e pelo contra o tempo. A surpresa, a súbita injeção de adrenalina e a indignação por ver seu amigo sofrendo por ele, trouxeram Elias de volta. Não, Koda, saia! Você vai congelar! Elias tentou empurrar o cão, mas suas mãos eram inúteis. Koda apenas rosnou um som baixo e gutural de aviso. Ele não estava sendo agressivo. Ele estava mandando Elias ficar quieto e aceitar a ajuda. Ele era o guardião,
e sua missão era manter aquela chama vital acesa, mesmo que isso custasse sua própria existência. A mente de Elias, agora mais clara, começou a processar o que tinha acontecido. Por que Koda havia saído? O que ele estava farejando? O que o fez voltar com essa urgência e essa tática extrema? Koda, embora estivesse parado, estava tenso. Ele tremia, mas não de frio, e sim de esforço concentrado. De repente, o cão começou a lamber freneticamente o rosto de Elias. Não como uma carícia, mas como se estivesse tentando despertar o velho à força, movendo a cabeça dele levemente para o lado, para que Elias pudesse olhar para a lona. Elias forçou a vista. A névoa de sua respiração congelada obscurecia a visão, mas ele viu. Na abertura do abrigo, onde Koda havia se demorado antes de voltar para o seu lado, o cão havia vomitado um pequeno pedaço de carne seca que Elias havia guardado para si. Mas não era a carne o ponto. Era o que Koda havia feito com o pequeno isolante de folha de alumínio que Elias tinha deixado solto no chão. Com a boca e as patas, Koda havia cuidadosamente puxado a folha, rasgando-a em tiras e as colocado sob a sua própria barriga, antes de se deitar sobre Elias. O cão estava usando o princípio de reflexão térmica, que Elias havia tentado explicar-lhe muitas vezes, para minimizar a perda de calor por condução no chão gelado, maximizando a irradiação de calor para o corpo de Elias. Era uma tática de engenharia, impulsionada não pela razão, mas por um amor tão puro e desesperado que beirava o milagre. Koda não estava apenas se sacrificando, ele estava planejando a sobrevivência. Esta era a revelação que o atingiu como um raio. O cão, forçado ao limite do seu instinto, estava demonstrando um nível de inteligência e empatia que desafiava a natureza. Ele sabia que Elias precisava de calor concentrado, e ele sabia onde o calor estava sendo perdido. Ele usou os poucos recursos disponíveis, seu corpo, sua respiração e um pedaço de folha metálica, para construir uma bolha de vida. O calor úmido do corpo de Koda, misturado com o esforço da sua respiração, começou a descongelar as pálpebras de Elias. Ele podia sentir o cheiro do pelo molhado do cão, o cheiro de vida selvagem e calor. Era o cheiro da salvação. Mas o sacrifício tinha um preço terrível. As orelhas de Koda, expostas ao vento impiedoso, estavam começando a mostrar sinais de necrose. Seu tremor, embora agora mais controlado, era constante. Ele estava esgotando suas reservas calóricas em um ritmo alarmante. Elias estava vivo, mas a essa altura, a dor de Koda era a sua dor. O velho pegou o que restava de sua força e conseguiu mover o braço esquerdo, envolvendo-o ao redor do corpo protetor do cão. Você é o melhor de todos nós, Koda. Ele conseguiu dizer, sua voz rouca. Koda gemeu novamente, um som que não era de dor, mas de satisfação. Missão cumprida. Enquanto a noite avançava, Elias sentiu uma última agitação no corpo de Koda. O cão levantou a cabeça, farejou o vento novamente e soltou 3 latidos curtos, agudos e ritmados. 3 latidos, o sinal de emergência que Elias havia ensinado ao cão, usado apenas em caso de avistamento de um veículo ou aeronave. Mas Elias sabia que não havia aeronaves. Não ali. Ele estava prestes a cair na inconsciência, embalado pelo calor sacrificial de seu amigo, quando ouviu. Fraco a princípio, um zumbido distante que lutava contra o uivo do vento. Um ruído que não pertencia ao deserto congelado. Era o som de um motor. O cão não apenas havia salvado Elias do congelamento usando a folha de alumínio e seu próprio corpo, mas ele havia usado seus latidos desesperados para guiar um milagre. O que Koda havia farejado mais cedo na abertura do abrigo não era apenas o vento, mas o cheiro fraco de óleo diesel queimado, carregado de quilômetros de distância. Ele sabia que alguém estava por perto. Ele havia se afastado para dar o sinal e voltado para proteger o tesouro que ele estava salvando. O calor de Koda era a última e única chama. Elias sobreviveu, não por sorte,
mas pela lealdade indomável de um ser que escolheu o amor em vez da vida. Fim da parte 1. Se você já amou um animal incondicionalmente, prepare-se para compartilhar este tributo à lealdade que desafiou 70 anos. Deixe sua reação nos comentários, pois há mais a ser contado sobre o preço que Koda pagou por este ato heróico.